Frei Jaime, estamos de volta para nossa entrevista de hoje e vamos até Roma. Vamos até Roma. Elas viajaram as duas para Roma, né? A irmã Gentila Riquetti e a irmã Marlise. As duas viajaram para Roma. E o motivo da irmã Gentila, mas também está aí também conhecedora, participante, ela foi geral da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. E a irmã Gentila tem essa missão, né, de ser justamente a responsável. Ela foi e continua sendo a responsável, né, por todo o processo que trouxe a beatificação, e também agora o processo continua da Madre Bárbara. Então, conosco, falando desde Roma, né, e queremos com isso presentear todos os nossos ouvintes com essa oportunidade de sabermos um pouquinho mais. A irmã Gentila, Clayton, é irmã do Frei Virgilino Riquetti. Nós moramos juntos, a gente já morou junto 3 anos em Maracajá, Santa Catarina, e hoje moramos juntos também aí no Desvio Risso, na Casa Provincial. Irmã Gentila, bom dia. Bom dia, Frei Jaime. Tudo bem? Que alegria ouvi-lo aqui de Roma. Nossa, e a ligação está ótima, a gente lhe ouve muito, muito bem. Como é que está a temperatura aí, irmã? É bom saber. Hoje está uns 30 graus. E aqui, para nossa alegria, 3 graus. Só foi uma questão do zero daqui até lá, viu? Então, né? Muito agasalho, né? Muito cuidado também, né, Frei? Sim, fogo no fogão, irmão, fogo no fogão. Lenha no fogão, isso mesmo. Isso aí. E também sentar na caixa da lenha quem pode, né? Sentar na caixa da lenha e não deixar o fogo se apagar. A caixa da lenha é o melhor lugar da casa, né? É o melhor lugar e muito disputado, né? Realmente. Irmã Gentila, então, Frei, conta para nós um pouquinho, conta um pouco para nós, vamos resgatar um pouquinho a história da Madre Bárbara. Ok, Frei, eu já aproveito mandar um abraço grande também para o meu irmão que está ali com o senhor. Ah, sim. E toda a sua comunidade, a comunidade de Caxias e de um modo particular de Santa Lúcia. Olha aí, que bacana. Então, Santa Lúcia do Piauí é um berço também, né? E lá está o monumento também, né, irmã? Vamos resgatar um pouquinho a história. Isso, é lá que Deus selou, assim, essa vida maravilhosa da Madre Bárbara Marques. Então, eu acredito, assim, que o povo de Caxias, e sei que também tem, certamente, várias irmãs participando desse momento, que tem assim já um bom conhecimento de quem é Madre Bárbara. Então eu penso colocar de uma forma bem sintética. Sim. A Bárbara nasceu em Viena em 1818 e os pais moravam assim numa casa dos empregados junto ao Palácio de Chambro. Embora o pai trabalhasse no palácio, a família era muito pobre. E a família, assim, eles contaram com vários filhos. O pai casou 2 vezes e Bárbara é a última filha do 2º casamento. E desde a infância, ela, né, pela fé que recebeu, assim, da vida, né, da família, e por uma graça muito especial de Deus que a elegeu, ela acolheu, assim, esse pedido que ele lhe fez. Bárbara, funda a congregação de minha mãe. Por isso, depois ela dá o nome de Irmãs do Imaculado Coração de Maria a esta obra. Ela responde este sim e vai fazendo a vontade de Deus ao longo de todo o caminho. Ela fica órfã de pai e mãe com 15 anos. Morrem os 2 no mesmo ano. E ela, com a irmã, passam então a buscar uma forma de sobrevivência e vão fazer um curso de corte e costura, bordado, artesanato para poder ganhar vida. E com esse grupo, entre as colegas, ela partilha
esta experiência que ela traz assim de um apelo que Deus lhe faz, e ela se compadece muito com a realidade dos pobres, com a situação assim da socioeconômica, política da época. Ela toma consciência, sobretudo, dessa situação da juventude, das jovens que vêm do interior para a cidade em busca de trabalho e estudo, e depois, no centro da cidade, perdem referência e muitas caem na prostituição, nos vícios, e ela sofre com isso. Solidariza também com as crianças. Tanto que depois é solicitado a ela, né, a responder aquilo que também era desejo, de se dedicar à educação das crianças. E na iniciativa que ela experimenta, assim, investe, né, para que possa fundar a congregação, ela encontra resistências e leis contrárias. Como era a situação da igreja na época? Uma hostilidade à vida religiosa, uma espécie de perseguição à própria igreja, e ela não pode fundar a congregação em Viena. Então, quando a casa dela é investida, depois de ter passado a morar num bairro, ela escreve para as companheiras dizendo que se desejassem acompanhá-la, que tomassem o trem e fossem para Linz, para de lá esperar um navio que fosse para os Estados Unidos, porque lá era como que a terra prometida da época. Mas elas esperam pelo navio durante 30 dias e quando chega a primeira embarcação, era um mercantil que ia para o Brasil. Ela vê nisso a vontade de Deus, e junto com um sacerdote e 2 jovens que fariam a mesma embarcação, eles falam com o cônsul brasileiro e conseguem uma autorização, um bilhete para poder viajar para o Brasil. E havia também um laço pátrio, porque a mãe de Dom Pedro II era austríaca, então isso facilitou também a relação com o Brasil. Então, Bárbara, com 21 companheiras, embarcam e atravessam o mar no alto daquela passagem do Passo de Calais, na costa com a França, se dá uma tempestade em alto mar e elas temem perecer, mas seguem confiantes, cheias de fé e de esperança, e fazem esse percurso durante 52 dias. E chegam no Rio de Janeiro no dia 9 de novembro de 1848. Uma irmã escreve: chegamos no Rio sem conhecer ninguém, com muita fome, sem conhecer a língua, mas com muita confiança em Deus e em Nossa Senhora. Não tinham dinheiro, e então elas recebem depois uma pequena ajuda do próprio imperador. Com essa ajuda, elas conseguem passar esses primeiros dias, primeiros meses, ali junto com as irmãs do convento Nossa Senhora da Ajuda. E no dia 8 de maio de 1849, então é que elas fazem essa profissão religiosa e são reconhecidas pela Igreja. E ali começa, então, o confiar a missão à Madre Bárbara e à sua comunidade. Elas são primeiro convidadas a assumir a direção da escola Nosso Senhor dos Passos. E a partir dali, então, surgem também nesta missão as primeiras dificuldades. Primeiro, com a resistência para elas receberem filhos de escravos. E as irmãs, que eram assim com o coração compadecido, cheios de bondade e misericórdia, elas assumem os trabalhos que os escravos faziam, para mostrar a dignidade e o valor de suas vidas. E aí então começa também uma intervenção, uma interferência no programa, né, no contrato que havia sido feito,
E a Bárbara se vê obrigada a sair e vai alugar uma casa no bairro Catumbi. Elas transformam uma casa, o sobrado, em escola. E a parte de baixo, onde era tipo porão, onde eram tratados os animais, estrebaria, elas transformam essa estrebaria em dormitório para a comunidade. E assim vivem uma grande pobreza, mas com uma disposição missionária, assim, que vinha desta graça abundante que Deus colocou no coração delas. E então a imperatriz, Dona Teresa Cristina, que tinha esse laço, essa amizade já nas relações com essa comunidade, ela pede aos padres, os franciscanos, para liberarem o convento que eles tinham desocupado na Ilha do Bom Jesus. E Madre Bárbara, então, com a comunidade, se transfere para lá, em 1852. Ela, nesse mesmo ano, logo depois que sistemaram a casa e organizaram uma escola lá, ela dá acabamento à redação das Constituições e parte para Roma, para apresentar o texto ao Papa e tratar das questões com as famílias das irmãs que tinham vindo de lá. E neste tempo ela enviou 11 que estavam esperando por ela. Ela depois vai para Roma, consegue falar com o Papa Pio IX, ele abençoa a congregação e ela volta para Viena para trabalhar, para conseguir dinheiro para voltar para o Brasil. Tanto que ela volta só depois de 2 anos. E quando ela chega, tinham morrido 9 noviças, acometidas pela febre amarela. Poxa. Então, Bárbara vive, experimenta essa realidade da epidemia. Ela viveu a epidemia do tifo quando era pequena, a epidemia da febre amarela quando está no Colégio Bom Jesus, Senhor dos Passos, perdão, e depois também na Ilha do Bom Jesus. E quando ela transfere a comunidade para um outro bairro, que era chamado Campo do Fonseca, ali rompe a epidemia do cólera. Então, nessa realidade de muitos órfãos, muito sofrimento, Madre Bárbara vai atendendo um pedido após o outro. Então, ela emerge como, de fato, eu creio, como um grande exemplo da igreja em saída. Esta mulher que acolhe os apelos, os clamores da necessidade do povo e que vai ao encontro. E as irmãs também vão dando sua vida. Pouco a pouco vão entrando também vocações e a congregação se expande. Ela é chamada a assumir o asilo em Niterói. E quando Pelotas fica sabendo que Madre Bárbara está com esta missão e tem boas informações a respeito, assim, deste cuidado com as crianças e com os órfãos, eles pedem para Madre Bárbara assumir um asilo em Niterói. Então, a direção, que na época era a maçonaria, que tinha 2 casas, eles liberaram uma, e numa delas, que foi chamada, passou a ser asilo, a loja maçônica passou a ser capela, e a outra que se conservou com a finalidade deles, ele se chamou União e Concórdia. Então, nesta casa é que Bárbara envia as 2 primeiras irmãs e depois, então, em 55, ela vai visitar as irmãs. E quando a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre fica sabendo que Bárbara está lá, ela pede para ela vir assumir as crianças da Casa da Roda, as que eram passadas para a sessão dos expostos, as que completavam 4 anos até 13, 14 anos. Então, assim é que Madre Bárbara inicia a missão em Porto Alegre e vive até 1870. Então, são 14 anos de uma vida doada, superando também muitas controvérsias. Ela foi incompreendida, caluniada, ofendida, desprezada. Mas no seu seguimento de Jesus, permanece com essa serenidade que é própria dos santos. E ela sempre recomenda às irmãs:
ânimo, coragem, Deus vê o nosso lutar. E depois, assim, sempre essa dimensão, assim, de um grande amor que ela tem para com cada uma das irmãs e com todas as pessoas. E por tudo aquilo que ela viveu, por tudo aquilo que aconteceu em sua vida, a favor e contra a sua obra, ela deixa como herança o perdão. Perdoar sempre, tudo, a todos, com todo o gosto e consolo do coração. Então esta é a grande herança que nós temos e que a congregação hoje leva adiante nos espaços onde se encontra. Poxa, que história bonita, irmã. Nossa, muito bem detalhada. Muito obrigado por nos contextualizar, né? Contextualizar. Irmã, a senhora está nesse processo primeiro de beatificação, né? E depois ela foi declarada beata, e agora a senhora continua no processo que é o passo seguinte, né, o passo seguinte é a canonização. No processo de beatificação, irmã, qual foi o sinal, o milagre que tem a ver também com Santa Lúcia do Piauí? Há alguma interrupção na ligação, Frei. Espero que não... Agora Sim. Voltou. Ok. Então, o senhor fala o sinal. O sinal foi aquele que também algumas pessoas conhecem como milagre, que aconteceu em Santa Lúcia do Piauí. Foi aquele fato da cura de um menino, o Norino Ecker, que morava bem no interior de Santa Lúcia, lá naquela região onde eles chamam de Macabúrio. E ali então havia essa família que tinham como um dispositivo assim na casa para aquecer a água no inverno. E aquele tripé com a panela pendurada sobre o fogo, aqueceram a água e foram tratar os animais. E enquanto isso, as crianças vieram brincando, correndo ao redor do fogo, e um dos meninos empurrou o pequeno com 4 anos de idade. Ele se agarrou na corrente e aquela água que já estava fervendo derramou sobre ele. E ele caiu nas brasas e respirou aquele vapor e aquela cinza, e queimou também as vias respiratórias e por dentro. Ele foi levado ao hospital dentro de um lençol, amarrado nas 4 pontas, apoiado por uma vara, colocada sobre os ombros do pai, que caminhava à frente, e um tio atrás. E depois outros 2 que acompanharam. Quando eles chegaram em Santa Lúcia, ali havia um pequeno hospital que era nosso, uma espécie de ambulatório, onde estava a irmã Dulcídia Granzotto, a irmã Sarita Boton e uma outra jovem aspirante, que passou a ser a irmã Madalena. E ali, então, quando a irmã recebeu, eles caminharam 15 quilômetros a pé, só imagina o que foi. Nossa. Quando chegaram lá, a irmã disse, meu Deus, né? Não temos recursos, mas ela chamou o médico, e quando o médico chegou, o menino estava em estado de coma. E trataram, assim, deram os primeiros socorros, e quando se passaram 3 dias, caíram as unhas, a pele, tudo, e o médico disse, irmã, só um milagre. E a irmã falou, doutor, e se a Madre Bárbara alcançar de Deus esse milagre, o senhor assina? Ele disse, eu assino. E então ela disse para os pais, vão para casa, cuidem dos outros filhos e deixem esse aqui comigo. Vamos rezar, vamos pedir a ajuda de Madre Bárbara para a vida desse filho. E quando se completaram 7 dias, o menino saiu do estado de coma e disse, ai. Então a irmã entendeu que ele tinha força e que ele ia vencer. E quando se completaram 15 dias, ele ficou completamente curado, tudo perfeitamente, sem nenhuma cicatriz. Então este foi o fato que depois foi possível recolher a palavra das testemunhas, a carta que a irmã escreveu para a diretora-geral, e o depoimento de pessoas que participaram
assim, do socorro desta criança. Então, esse fato foi documentado, apresentado ao bispo. Na época, o processo não foi possível realizar na Diocese de Caxias, quando era Dom Paulo Moreto, e ele, então, pediu que Dom Altamiro, na Arquidiocese de Porto Alegre, assumisse com o Tribunal Eclesiástico de Porto Alegre a instrução deste processo. Então, foi esse o fato que levou Madre Bárbara a ser beatificada. E agora, então, para a canonização, temos de novo um outro fato acontecido na mesma localidade, com pessoas relacionadas a esta família e que nós documentamos. Se trata também de uma queimadura grave que uma senhora sofreu fazendo sabão em casa. E este fato é que foi documentado, apresentado a Dom José Gislon, que é o bispo agora de Caxias do Sul, e que nós o saudamos, enviamos também um grande abraço a ele, e estamos agradecidas por todo o interesse, todo o carinho e toda a alegria que ele manifestou também para a abertura deste processo. Poxa, que bacana isso. Irmã, e olha só, quantas folhas a senhora já escreveu, hein, até aqui? dos dois documentos, porque é muito material, né? É muito material. O primeiro processo, ele foi mais longo, mais demorado, e também com mais documentos, porque se tratou de um processo histórico sobre a vida, a virtude e fama de santidade de Madre Bárbara. E depois mais o processo sobre o milagre. O processo sobre a vida, virtudes, fama de santidade somou 700 páginas aqui em Roma. Nossa! No processo diocesano eram 24 volumes. E aqui em Roma eles foram condensados num volume de 700 páginas. E o processo do milagre do Honorino somou umas 60 páginas. E agora o processo que está aqui em Roma, em vista da canonização, ele soma 300 páginas. Nossa. Então é um trabalho minucioso, árduo e feito com muita seriedade, porque a congregação da Causa dos Santos assim tem um cuidado assim que compromete também a própria Igreja. Tudo precisa ser muito verdadeiro para que a própria Igreja seja acreditada. Nossa, irmã, que bacana tudo isso. E o seu retorno para Roma, então, é para acompanhamento de todo esse processo agora, nessa etapa da canonização. Sim, o processo aqui em Roma requer que o postulador geral esteja em Roma, porque exige assim um constante contato com a congregação da Causa dos Santos. Quem orienta o processo é um relator. Então o postulador está sempre sob a orientação deste que é nomeado pela congregação para que o processo ande e seja garantido todo esse dossiê que faz como que a reconstrução do caso e que venha a ser examinado por uma comissão de médicos e teólogos. Então, tudo é feito com muito cuidado e a minha missão aqui é esta. E também em termos de não deixar que o processo pare, porque a cada passo a gente precisa estar atento para pedir que se abra o novo. E isso, então, a gente tem também a graça de Deus. Eu conto muito com a oração de todos os que rezam pela causa de canonização de Madre Bárbara. E certamente a nossa congregação toda está em comunhão e em oração. A comunidade de Santa Lúcia, certamente. Frei, eu sinto a necessidade de dizer uma coisa. Sim. Sobretudo para essas pessoas que têm uma grande pontuação, assim, um grande carinho por tudo que é milagre.
O milagre é Deus quem faz. E o milagre, ele é uma forma de dizer que Deus é a beleza e a santidade. E ele acontece a partir da fé. Então, mais do que a maravilha que Deus realiza, esse fato estupendo, extraordinário, que a ciência não explica, é aquilo que acontece com a pessoa e com a comunidade onde ela está. A pessoa agraciada se torna um sinal de que para Deus nada é impossível. E a comunidade onde ela vive é testemunha para o mundo de que a união de uma comunidade, a oração e a solidariedade se concentra para salvar cada um de seus membros. Então é isso que Deus pede, que estejamos unidos, solidários, atentos ao sofrimento dos irmãos. E é a isto que Deus responde. Ele é generoso. Então milagres acontecem no mundo inteiro. Aqui em Roma estão abertos mais de 1.500 causas, que vêm de todos os continentes. Acontecem milagres, graças extraordinárias por toda a parte, também em nossas famílias. Só que alguns poucos são documentados, levados ao conhecimento assim universal. Mas há muitos santos no meio de nós. Esses dos quais a gente fala, por exemplo, o Frei Salvador ali de Caxias, né? Flores da Cunha, parece Flores que ele da estava, Cunha, né? Flores da Cunha. O Frei Salvador Pinzeta, que a causa dele também já foi enviada aqui para Roma. O Padre João Schiavo, que é também ali da região de Caxias, Sim. O milagre que aconteceu por lá. Então eu vejo também Caxias, né? Chamada a ser esse sinal de fé, de solidariedade para o mundo. Que bacana Eu gostei muito de ouvir uma vez de um senhor lá em Santa Lúcia, quando nós celebramos a conclusão, né? Celebramos a ação de graças pela beatificação de Madre Bárbara. Um senhor que estava do meu lado disse: irmã, Deus visitou a nossa terra. Que bacana Caxias isso. pode se considerar isso, pode escrever sobre o arco de entrada da cidade: Deus visitou a nossa terra. Pode fazer um monumento com esta frase, viu, Frei? Olha, muito, muito bonito, muito, muito profundo. O Frei Cleiton, nós temos o Clayton aqui na rádio, mas o Frei Cleiton faz filosofia em Pelotas e ele diz: eu estou encantado com a fala da irmã. Olha aí, ó. Que bacana, irmã. Parabéns. Né? Muito bom. É um momento de Deus. É um momento de Deus, né, Frei? É o momento de Deus. É o momento de Deus. E nós desejamos, assim, um ótimo trabalho, uma ótima permanência. A gente sabe o quanto isso lhe ocupou em todos esses anos e o quanto também de bem isso, toda essa documentação, toda essa comprovação vai fazer, já faz e vai fazer ainda mais quando da canonização da Madre Bárbara. A irmã Marlise está aí com a senhora também, irmã? Ela está lhe ouvindo. Eu vou passar para ela. Então, irmã. Vou passar para ela. Obrigado. Vamos ouvir uma palavrinha rapidinha da irmã Marlise. Sim. Bom dia, Frei Jaime. Bom dia, irmã Marlise. Tudo bem? Tudo bem, meu irmão. E você? Tudo ótimo, nossa, ótimo. Eu quero estender minha saudação também a todas as irmãs que nos ouvem, a todos os radiovintes da Rádio São Francisco. É uma alegria e uma emoção poder lhe ouvir, poder entrar em contato com essa gente querida aí de Caxias do Sul. Mas olha, eu estou aqui, sim. Eu quero ver, irmã Marlise, parlando em italiano. Ah, sim. Solo un po'. Eccoci qua. Sì, adesso parliamo allora. Sì. Solo un po'. Mas é uma alegria. Eu estou aqui, assim, acompanhando
a irmã Gentila na alegria desse processo, mas a minha missão é outra. Na vida religiosa, a serviço da vida religiosa consagrada. Sim. No dicastério dos religiosos. Eu vim a pedido, né, para realizar essa missão, e estamos aqui. Foi muito bom poder ter vindo juntas, e espero que a gente possa contribuir, né, ali no Vaticano, ali no dicastério da vida religiosa, para a vida religiosa principalmente brasileira, né, que a gente está aí para colaborar com essa missão. Que beleza, irmã Marlise. E participei também do processo de abertura dessa causa que estamos encaminhando aí para a causa dos santos, da cura dessa senhora, e foi também assim muito gratificante poder participar ali em Caxias do Sul, todo esse processo desde a entrega dos documentos aos bispos, que eram então o Dom Alessandro e o Dom José, até a conclusão de todo esse processo de abertura ali em Caxias do Sul. Foi muito gratificante. Poxa, que bacana, irmã. Olha só, a Joyce Zanardi diz, que alegria ouvir essa história novamente. Fiquei 2 anos num internato de irmãs do Imaculado Coração de Maria em André da Rocha, juntamente com minha amada tia e irmã Delma Caberlon. Olha, olha o pessoal se manifestando. Irmã Marlise... É verdade. Sim, pode falar. Mas eu ia dizer que nós tivemos que fechar a comunidade de André da Rocha, lamentavelmente. Não estamos mais lá. Mas foi um período muito, muito rico em que as irmãs contribuíram em André da Rocha, onde também tinha os 3 capuchinhos. Sim. Né, que também agora não estão mais lá na paróquia. A Marisa Fórmulo, a professora Marisa Fórmulo, irmã Marlise, diz assim: Marlise, parabéns pelo trabalho de mostrar a santidade. É sempre importante reconhecer a santidade das pessoas. A professora Marisa Fórmulo. Obrigada, Marisa. Um grande abraço. Olha só, o tempo foi tão rápido, mas nós vamos voltar a falar mais outros momentos. E sintam-se à vontade de também pedir esse espaço. Irmã Marlise, muito obrigada. Irmã Gentila, irmã Marlise, muito, muito obrigado. Um abraço do Clayton, que está aqui comigo na rádio. E que bom, e um abraço para todas as irmãs do Imaculado Coração de Maria e por todos aqueles que receberam graças pela intercessão da Madre Bárbara e vão receber muito mais ainda. Então, parabéns, obrigado às irmãs do Imaculado Coração de Maria. Nós é que agradecemos, Frei Jaime, essa oportunidade que a gente teve de poder se comunicar um pouco com vocês aí, com todo o povo aí de Caxias, principalmente. Nós comunicamos Santa Lúcia do Piauí, comunicamos para as irmãs que haveria esse momento. Então, para todas aquelas que puderem acompanhar, né, foi muito bom e a gratidão é nossa, viu? Depois nós vamos mandar... Obrigado. Nós vamos mandar o link também da entrevista para vocês compartilharem. Ah, tá ótimo. Obrigada. Um abraço, irmã Marlise, um abraço, irmã Gentila. Muito obrigada. Outro para o Frei Virgilino, para a tia Adelaide e os parentes todos que moram ali em Caxias. Sim. Pode deixar que eu transmito. Um abraço grande. Um abraço bom. Para o Senhor que ama. Amém. Um abraço especial. Um bom dia, boa semana. Buongiorno. Buongiorno, a presto. A presto, arrivederci pure. Arrivederci. Tchau. Olha só que bacana, né?